Depois de analisarmos o conteúdo do discurso do presidente na cúpula do clima, entramos de vez nos fatos. Afinal, o Brasil é um país poluente perto do resto do mundo. Países de fora possuem moral para ditar regras aqui dentro. Eu sou o Guilherme Roxo e este é mais um vídeo do canal Mr. President. Para continuar contribuindo com a gente, basta seu like e sua inscrição. Só isso mesmo. Apertar em 2 botões leva 2 segundos. Não gasta nada e nos ajuda bastante, beleza? Então vamos lá. Depois do presidente dar um bom discurso na cúpula do clima, analisamos mais de perto os fatos e dados mais importantes para sabermos realmente se o Brasil é um país poluente ou se nos falta mais empenho e comunicação aprimorada para mostrar que estamos no caminho certo. Primeiro de tudo, eu vou deixar aqui minha opinião sobre a pessoa com a patente responsável pelo meio ambiente, que é o ministro Ricardo Salles. Simplesmente péssimo. O cara fala as coisas erradas sempre na hora errada. Age de forma desarmoniosa e talvez seja a primeira vez na história que o ministro do meio ambiente faça tanto barulho contrário ao meio ambiente. E eu não vou aqui ser demagogo e dizer que não existem ONGs sendo pagas por interesses estrangeiros. Não sei dizer realmente se isso existe, mas acredito que possa ter. Mas com certeza a maior parte tem uma função de proteção que ninguém teria. Ou você aí da sua casa luta pela sobrevivência da Amazônia. Se desmatarem ilegalmente 1000 hectares por dia, você vai saber? E até mesmo que souber, até que ponto você vai se mexer para fazer algo? A questão é essa, sem as organizações protetoras, 99% da população não faria absolutamente nada. A gente perderia toda a floresta e nunca nem sequer saberíamos ou nos importaríamos. Aí vem o ministro Ricardo Salles e fala numa reunião ministerial que devemos aproveitar a pandemia para passar a boiada. O que de fato ele quis dizer com isso? Bem, ninguém é ingênuo. Todo mundo entendeu que o ministro quis dizer que deveria ser passado por cima de leis e organizações e tocar o berrante para cima da floresta. Ficou bem óbvio isso. Eu até entendo uma posição de desburocratização. Sou totalmente contra a burocratização de qualquer área, seja ambiental, financeira, social. Estamos em 2021. Temos meios de trabalhar melhor em harmonia e conjunto com mais facilidade de proteção sem tanta burocratização. Ótimo, penso realmente que podemos então ajudar com a região amazônica com cortes legais, plantios e desenvolvimento de áreas de gado legalmente, criando ambientes de proteção e uma forma sadia que possa ajudar socialmente e financeiramente toda aquela região que na maioria das casas vive em extrema pobreza. Mas o ministro não faz isso. Primeiro que ele não sabe se comunicar dessa forma, é um péssimo comunicador. Não consegue formar 2 frases sem desrespeitar alguém ou falar mal de um opositor. O cara briga com cantora de funk, discute com delegados e não aceita investigações no próprio ministério. Ou seja, se tem alguém me investigando, eu tiro essa pessoa, que foi o que aconteceu com o delegado Alexandre Saraiva, que era superintendente da Polícia Federal do Amazonas, quando denunciou o ministro Ricardo Salles por obstrução de fiscalização. Ele foi simplesmente cortado da superintendência. Ou seja, temos um ministro dentro do governo Bolsonaro que não aceita ser investigado. Nem ele, nem seu ministério. E agora? Qual a desculpa do presidente para o ministro Ricardo Salles agir dessa forma? Não era o presidente o bastião da moral? Pelo menos antes de se eleger ele era. Então vamos lá, vou bater na tecla mais uma vez. Precisamos urgente ter um ministro do meio ambiente que saiba se comunicar com a imprensa, com seus subordinados, com seus aliados e até mesmo com seus opositores. Se o Bolsonaro quer pregar união, como ele falou em seu discurso na cúpula, ele precisa de pessoas que aceitem união e trabalhem para isso. Trabalhar para madeireiros fazerem grilagem de terras, fraude em escrituras e exploração ilegal de madeira não parece muito ser o trabalho do ministro do meio ambiente. Mas o Brasil é realmente um país na ponta do mundo em poluição e desmatamento? Não necessariamente. O Brasil é apenas o 13º colocado na posição de emissão de gás carbônico no mundo. Essa não é necessariamente uma posição muito boa, mas em termos de números fica muito, mas muito atrás de países como China, Estados Unidos e Índia, por exemplo. O ranking dos países que mais emitem CO2 é encabeçado por China em primeiro lugar,
com 10.175 mtCO2. mtCO2 é a tonelada métrica utilizada para quantificar as emissões de CO2. É meio que uma medida padrão equivalente. Em segundo vem os Estados Unidos com 5.285 mtCO2m, ou seja, metade da emissão da China. E em terceiro a Índia com 2.616 mtCO2. O Brasil vem na 13ª posição com 466 mtCO2, menos de 5% da emissão total da China. Ou seja, se compararmos com a China, o Brasil é muito menos poluente. Mas apenas a emissão de CO2 deve ser relevada? Obviamente não. Temos que observar também o desmatamento que vem crescente no Brasil, e isso é o que nos preocupa. Por exemplo, no ano de 2020, o Brasil desmatou cerca de 1,7 milhão de hectares da floresta amazônica, um aumento de 25% em relação ao ano de 2019. Mas não é só na Amazônia o problema eminente de desmatamento no Brasil. O Pantanal é outra região que causa um certo receio da comunidade científica. Constantes incêndios criminosos e a maior seca dos últimos 40 anos podem devastar uma área grande e se tornar uma situação fora do controle, podendo levar décadas para serem recuperadas. Mas não é só o Brasil a preocupação. Países de ponta também não estão dando bons exemplos. A Alemanha, por exemplo, registrou um aumento significativo na sua taxa de desmatamento em 2020 em relação a 2018. E pasmem, a Austrália perdeu sua área florestal em 2020, o equivalente a 9 vezes do acontecido em 2018. Mas muito também por causa das grandes queimadas recentes que tiveram, né? Mas mesmo assim, abre-se aqui o olho para tentar manter o controle nos próximos anos. A China tinha emitido um comunicado em 2009 que iria reduzir drasticamente sua emissão de CO2 nos próximos 20 anos. Ou seja, já se passaram 12 anos e nada mudou. Ela continua emitindo níveis altíssimos de CO2. E não parece fazer muito esforço para mudar isso. Diferente do que o presidente Xi Jinping disse na reunião da Cúpula do Clima. Convidado por Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que também estão na ponta da emissão de CO2. Então, assim, meu ponto de vista é que países como China, Estados Unidos, Índia, Rússia, não possuem moral para falar mal do Brasil quando não conseguem controlar seus próprios territórios. Mas nós também não estamos fazendo perfeitamente o nosso trabalho. Para que não tenhamos uma pressão da comunidade global, precisamos trabalhar de forma orquestrada, com um ministro do meio ambiente decente e com garantias de preservação de regiões, implante de tecnologias e sustentação das regiões mais pobres. Conseguir emprego e condições favoráveis para essas regiões faz com que grandes empresários e madeireiros ilegais tenham dificuldade em garantir mão de obra para desmatarem ilegalmente. Ou seja, o começo de tudo é trocando o ministro Ricardo Salles da pasta por alguém que saiba pelo menos se comunicar com a comunidade, imprensa e até mesmo com seus próprios insubordinados, né? Que ele não curte muito não. E isso precisa partir do presidente Jair Bolsonaro. Sempre falei, manter nossa floresta não é apenas algo essencial à nossa vida e saúde, é essencial para termos uma economia consolidada e que cause boas impressões em todo o mundo. Eu vou ficando por aqui, esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever, dar um like, aqui embaixo, botãozinho rápido, você não gasta nada e pra mim ajuda muito, é de graça, cara, você não vai perder nada e eu vou acabar ganhando. Então vamos ver o nosso próximo capítulo da nossa trama política. Valeu!